Hélio, tem uma coisa que eu queria comentar contigo, né? Que foi uma crítica que o presidente Lula fez ontem aos analistas, né? Bom, gente, vamos combinar. O Lula fala: o dólar subiu porque o Lula fez A, né? O Lula fez B, o dólar subiu, né? É o presidente da República, ele não pode falar mais nada que a imprensa, pelo menos, diz que o dólar sobe, né? E aí ontem o Lula deu um puxão de orelhas. Deixa eu colocar aqui o trechinho do vídeo para você ver se você viu, o pessoal viu. Coloca aí, por favor, Gui. Na entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, sem medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Vou tirar aqui. E aí hoje, Hélio, muito bom, né? Hoje nós tivemos a notícia de que o desemprego atingiu o menor patamar em 10 anos. Em 10 anos, né? E quando o Lula chama de cretinos, ele está falando de alguns analistas, não está chamando todos os jornalistas de cretino, como alguns dos nossos colegas, né, Hélio? Estão querendo dizer que o Lula criticou a imprensa como um todo. Como é que você está vendo como é que você vê essa história? Para mim, me dá a impressão de que nós temos uma mídia que está apostando o tempo inteiro no fracasso, não do Lula, mas do Brasil, né? Isso me incomoda bastante. Olha, Sinara, eu acho que nós temos que ver todo esse processo na perspectiva de um embate político, um embate sério, entre o mercado financeiro e seus aliados e o governo. Sim. O mercado financeiro está nitidamente em oposição ao governo, está nitidamente em guerra com o governo. E ele tem seus apoiadores, a começar do presidente do Banco Central, do Campo, né? Campos Neto, que é um aliado, vamos dizer, não é nem aliado, é um instrumento do mercado financeiro, né? Então, você tem aí grande parte do Congresso Nacional também trabalhando nesse sentido, você tem grande parte da mídia brasileira que sempre, não é de agora, refletiu os interesses desse mercado financeiro, né? Isso aí nem preciso falar muito sobre isso, basta você ver quem essa mídia convida para dar entrevista, quem ela fala, como ela reflete. Então, parece assim que existe uma instituição, um mercado, que é fundamental no país, quando, na verdade, o que interessa é o que você acabou de dizer, é que o desemprego está caindo, o que interessa é se a vida da população está melhorando. Os números, os dados, eles podem ser manipulados de diversa forma, para um lado, para o outro. E por exemplo, na Argentina, os partidários do Milei, a inflação caiu, a inflação pela primeira vez caiu. Tá, mas e o PIB? E o PIB caiu também. E a miséria que as pessoas estão passando, e a pobreza, e o número de pessoas querendo sair da Argentina em função da situação econômica, as filas enormes na madrugada com frio para conseguir um prato de comida. Quer dizer, então não adianta vir com os números, com alguns números, né? A gente tem que ver a realidade da população. Então, nesse caso, eu acho que nós temos que raciocinar todo esse processo dentro dessa guerra. Eu comecei falando em embate, mas devia ter guerra. Por quê? Porque ao mercado financeiro, ao chamado mercado financeiro, e seus aliados, né, e todos aqueles que o apoiam,
Eles não querem esse governo. Eles derrubaram a Dilma. Né? Eles derrubaram a Dilma. Eles não querem esse governo. Eles querem criar as condições para que esse tipo de governo não permaneça depois de 2026. E, se facilitar, eles querem derrubar antes. É que eles sabem que hoje não há condições de fazer isso, de um novo impeachment, tal, por várias circunstâncias, né? Que seriam várias circunstâncias. Não há condições hoje. Mas, na cabeça deles, se desse, eles tentariam fazer como fizeram com a Dilma. Então, eu acho que tem que colocar nesses termos. Aí eu vou para uma segunda parte, o cenário. Eu acho que o presidente, o Lula, tem que ter. Eu entendo perfeitamente, eu repetiria o que ele disse, né, Cirano? Cretinos. Cretinos. Mas eu acho que, como presidente da República, e no quadro que nós estamos, eu acho que o presidente deveria evitar alguns ruídos. Não é só isso, alguns ruídos que não colaboram nem com ele, não ajudam nem a ele. Então, assim, eu, como presidente da República, não usaria esse termo, vamos dizer assim. Até porque nós sabemos que ele disse, eu dou razão a ele, é uma cretinice muito grande, mas a gente sabe como é, aí já começa aquelas comparações, Bolsonaro também atacava a empresa. Nós sabemos que é tudo furado, é tudo aquela coisa de oposicionista radical, né? Nós sabemos que não é por aí, que não tem similitude, não tem nenhuma semelhança entre o que o Bolsonaro fazia com a imprensa e o Lula de falar da cretinice daqueles que fizeram o que, na opinião dele, estava errado. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado nesses momentos, sabe? Assim, porque há determinadas situações que os ruídos interessam e outras situações em que os ruídos não interessam. Então, eu acho que é preciso medir isso. Agora, vamos entender o seguinte: é uma guerra. É uma guerra contra o governo e para impedir o sucesso e a continuidade desse governo. E ontem eu estava na CNN, Hélio, comentando lá no Arena, e essa foi uma pauta. Para você ver como realmente isso pauta a imprensa, isso vira um tema. E é claro que a minha postura foi de mudar o assunto para o seguinte: por que a gente não critica aqui o mercado financeiro? Quer dizer que o mercado é Deus, é a Faria Lima que manda? Por que a gente não mostra que metade do orçamento é para pagar juros? Por que a gente não mostra os ganhos obscenos? E eu chamei isso de especulação obscena, que se fez com o dólar. Dei nome e sobrenome. Mas eu sei que sou uma exceção. Eu sei que é difícil que qualquer comentarista numa rede de TV mainstream vá falar que isso que é o que é verdadeiro, que vai criticar a Faria Lima, porque a Faria Lima financia. Não? O Felipe, eu acho que seu papel na CNN, eu tenho assistido, não é sempre, né, mas vejo, é muito importante, como de alguns outros analistas, comentaristas que são convidados ou que têm uma certa permanência, é muito importante. Mas a gente sabe, né, que há uma hegemonia. Né? Quer dizer, você é um ali, eu vou arriscar, você é um entre 10. Assim, entendeu? Assim, estou chutando. E assim, em algumas emissoras é até pior. A CNN ainda dá uma aberturazinha e tal. Em algumas é até pior, você só ouve um lado. E é isso aí. Ninguém analisa o que o mercado financeiro realmente quer. O que o mercado financeiro ganha com juros altos. Porque é óbvio, isso aí nem precisa muita explicação, né? Se você tem juro alto, o que você está aplicando sem produtividade, eles falam muito em produtividade, mas eles jogam o dinheiro, aplicam o dinheiro, não é para produzir nada, ali está dinheiro aplicado, e ganham juros. Estou resumindo, claro que estou simplificando bastante o raciocínio. Não gera emprego, não gera emprego. Ninguém dizia quanto que o Campos Neto está ganhando com juros altos. Né? Quanto que ele não está ganhando com juros altos, ele que deve ter aplicações aí bem espalhadas e tal. Então, eu acho que essas coisas têm que ser ditas. Agora, por outro lado, eu acho que o governo tem que saber enfrentar isso de uma maneira em que a população seja ganha para a sua visão, para que possa apoiar o governo nisso. Mas eu acho que muitas vezes... Você está dizendo que o problema é de comunicação, é isso que você está dizendo. Você acabou dizendo que eu estava com uma certa reticência de dizer.
né? É um problema de comunicação. É um problema de comunicação, porque não é simplesmente o presidente dando entrevista todo dia e falando a coisa que vai pegar. Entendeu? Assim, é um trabalho de comunicação segmentado com diversas áreas. Por quê? Porque a população tem que entender isso, a população entende. Posso te dar um exemplo, Felipe, assim, que é um problema de comunicação? Quando o governo apresentou o projeto para os trabalhadores de aplicativo, poxa, foi tudo contra. Não houve uma explicação bem feita, pedagógica, didática, do que significava aquele projeto. Não houve sequer uma preparação anterior para o projeto, porque o projeto é bom. O projeto, do ponto de vista do cidadão, do trabalhador, é bom. Mas passou como aquela coisa, revolta, contra. Então, assim, não teve uma preparação prévia para a apresentação daquele projeto e nem teve uma informação boa de que é o projeto, um projeto bom. Então, acho que muitas vezes as coisas boas se perdem nessa guerra porque a direita acaba predominando na maneira de comunicar a sua postura. Aí eu quero justificar a questão do ruído, viu, Sinara? Por isso que eu digo o seguinte, como a direita ela atua de uma maneira mais orgânica, mais forte nas redes sociais, tem a mídia do lado dela, tudo isso, um ruído como esse acaba sendo desfavorável. Entendeu? O auditório bate palma, óbvio, mas o ruído é desfavorável perante a opinião pública. E o que o governo precisa, na minha opinião, é ganhar a opinião pública para o seu lado, ganhar a maioria da população para o seu lado. Por quê? Mostrando que está fazendo a coisa certa.